Boa tarde, me chamo Rafaela Ico, sou gerente comercial na Aditiva Produtos Químicos. É um prazer tê-lo conosco neste webinar, onde abordaremos sobre o Ecovil M2351 para a produção de filmes agrícolas. Inicialmente, gostaria de apresentar a nossa empresa. A Aditiva é uma distribuidora de produtos químicos especiais que atua há mais de 15 anos no mercado brasileiro. Atuamos com um amplo portfólio de produtos químicos para uso industrial, utilizados em diversos segmentos de mercado, tais como tintas, lubrificantes, couro, têxtil, cerâmica, detergentes, petroquímica, polimerizadores, home care, adesivos e, mais recentemente, com os biopolímeros e tecnologias para impressão 3D. Nosso portfólio é composto por produtos fabricados pelas principais empresas químicas do mundo, entre elas a BASF, o que nos permite garantir qualidade e contribuir com o sucesso dos nossos clientes. A nossa matriz está situada em Porto Alegre e contamos com 3 centros de distribuição localizados em Canoas, no Rio Grande do Sul, Mauá, São Paulo e Itajaí, Santa Catarina. Me coloco à disposição para o final da apresentação, da Vanessa, né, para responder as eventuais perguntas, e agora eu passo a palavra a ela, que faz parte do nosso quadro do Departamento Técnico. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Vanessa Dutra, coordenadora técnica na Aditiva. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre o Ecovil M2351. Caso vocês não tenham conseguido participar dos webinários anteriores realizados pela Aditiva, vocês podem acessar através do LinkedIn ou do canal da Aditiva no YouTube. Me coloco à disposição para consultas sobre os produtos e eventuais dúvidas pelo meu e-mail e telefone. Essa é a nossa agenda de hoje. Vamos iniciar falando sobre alguns termos referentes a biopolímeros e as certificações aplicáveis a eles. Em seguida, falaremos sobre os grades da linha Ecovil da BASF e suas diversas aplicações, para então focarmos no Ecovil M2351 para a produção de filmes agrícolas, suas propriedades e aplicação. Ao final do webinar, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, ao longo do webinar, vocês podem já ir enviando suas perguntas pelo chat, no painel que aparece à direita, que as mesmas serão respondidas no final. Bem, os polímeros, então, podem ter duas classificações em termos de sua origem, que são os bio-based e os fossil-based. Os bio-based são os polímeros de fonte biológica, portanto, renovável, podendo ser biodegradáveis ou não. Como exemplos de biopolímeros convencionais, que são os que levam dezenas ou até centenas de anos para se degradarem na natureza, temos o bio-PE, que vem da cana-de-açúcar, o bio-PP e o bio-PET. Como exemplos de biopolímeros biodegradáveis, temos o PLA, que vem do milho e que está na composição do Ecovil, o PBS, o PHA e outras blendas de amido. Já os fossil-based são os polímeros de fontes não renováveis, como o petróleo ou gás natural, também podendo ser biodegradáveis ou não. Como exemplos de convencionais, temos então o polietileno, o PP e o PET, e biodegradáveis o PBAT, que também está na composição do Ecovil, e o PCL. As definições que tratam, então, sobre o final da cadeia de utilização dos polímeros são os termos biodegradável, compostável e oxidegradável. Biodegradável se refere aos materiais que são degradados por micro-organismos, como bactérias e fungos, em ambientes aeróbios, que é o caso da compostagem industrial, ou anaeróbicos, que é o caso dos aterros. Produtos desta degradação são água, CO2 e biomassa, que é o adubo. No caso de aterros, também é produzido o gás metano, que é prejudicial para o meio ambiente porque agride a camada de ozônio e, consequentemente, contribui para o efeito estufa e o aquecimento global. O problema, então, do termo biodegradável é que ele não determina o tempo em que essa biodegradação vai acontecer. E não elimina também a possibilidade de geração de substâncias nocivas à atmosfera e ao solo, como é o exemplo do gás metano. Já o termo compostável
se refere a uma biodegradação aeróbia por micro-organismos em condições específicas de temperatura, umidade e presença de oxigênio, sendo essas condições especificadas por normas. Existe também, então, o termo óxido degradável, que é bastante confundido no mercado com o termo biodegradável, mas são coisas completamente diferentes. O óxido degradável, então, são os polímeros de origem fóssil que sofreram adição de sais que aceleram a oxidação e a fragmentação deles, gerando microplásticos. Essa fragmentação é ocasionada pela ação do oxigênio e catalisada pela luz solar. O problema desses materiais é que eles geram microfragmentos de plástico que não se decompõem totalmente e permanecem no solo e na natureza, e por acúmulo acabam sendo prejudiciais, além também dos óxidos metálicos presentes nesses sais que também prejudicam o meio ambiente. Esse pequeno quadro resume um pouco os conceitos que comentamos até agora e mostra que o que define se o material será compostável ou não é a sua estrutura química, ou seja, a sua cadeia polimérica. Como exemplo, o biopolietileno de fonte renovável ou polietileno convencional de fonte fóssil, ambos não são compostáveis, porque possuem a mesma estrutura química. Assim como não necessariamente todos os polímeros compostáveis serão provenientes de fonte renovável. Os materiais que compõem o Ecovil, então, são o PLA e o Ecoflex, ambos compostáveis. Aqui temos um esquema que mostra o ciclo de vida de um biopolímero biodegradável e compostável. Então, usando o exemplo do PLA. Do milho é extraído o ácido lático, que na indústria é polimerizado a ácido polilático. No caso do Ecovil, ele é misturado com o Ecoflex e indo para a indústria plástica, que fabrica o produto final, que é o filme plástico ou a embalagem. Essa embalagem ou filme é utilizado pelo consumidor final e submetido a condições definidas para que ocorra a compostagem, que é a transformação em adubo, retornando à natureza e fechando assim o seu ciclo de vida. As condições para que a compostagem ocorra, então, são necessariamente a presença de umidade, oxigênio, temperatura e micro-organismos. Existem normas e certificações internacionais que definem os critérios e atestam sobre a biodegradabilidade e a compostabilidade dos materiais, que são a norma europeia EN 432, a norma americana, a STM 6400, as normas japonesa, italiana, australiana e canadense, além das normas de compostabilidade domiciliar e de biodegradabilidade no solo. A norma de biodegradabilidade no solo, que se aplica mais especificamente ao grade Ecovil M2351, que é o nosso foco de hoje, determina que um material, para ser compostável, precisa perder 90% de sua massa inicial em até 2 anos nas condições de biodegradação e compostabilidade, se transformando então em água, CO2 e adubo. Além destas, existem também as certificações americana e europeia para contato alimentício, sendo todas as normas aqui mencionadas aplicáveis à linha Ecovil. O Ecovil da BASF, então, é composto por Ecoflex, que é o PBAT, polibutileno adipato tereftalato, e por PLA, que é o ácido polilático. A linha Ecovil possui vários grades para diferentes aplicações, sendo que uma das variações entre os grades é o teor de Ecoflex e de PLA. Essa proporção varia para que se possam obter as diferentes propriedades necessárias para cada tipo de aplicação. O Ecoflex confere flexibilidade e o PLA confere rigidez ao material. O Ecovil, então, é um biopolímero biodegradável e compostável, que possui os certificados internacionais de compostabilidade das mais renomadas instituições. Todos os grades do Ecovil possuem os certificados para contato com alimentos
Ele forma filmes com excelentes propriedades de resistência mecânica, como resistência ao rasgamento e à umidade, filmes com barreira contra líquidos e odores, e apresenta uma ampla linha de produtos para as mais diversas aplicações. Dentre as aplicações do Ecovil estão as sacolas de supermercado e sacos para lixo orgânico, grades que já foram apresentados em webinars da Aditiva, revestimentos para papel para fabricação de copos de café e outras embalagens descartáveis de papel, também já apresentado em webinar da Aditiva. Os multifilmes para proteção das produções agrícolas, né, que é o grade, do qual vamos falar mais especificamente hoje. Aplicações como moldagem por injeção, que é o caso das cápsulas de café, por exemplo. Filmes para embalagens e embalagens termoformadas para várias utilidades, que necessitem de alta resistência mecânica. Bom, vamos falar agora mais especificamente, então, sobre esse grade, o Ecovil M2351, que é o biopolímero destinado para a fabricação de filmes agrícolas. Ele tem como propriedades importantes uma boa estabilidade térmica, até 230 graus, e alta resistência ao derretimento, alta resistência mecânica, alta rigidez e resistência a furos. Ele apresenta muito boa processabilidade em extrusoras balão convencionais, não sendo necessária a adição de agentes antibloqueio ou lubrificantes, e as espessuras típicas dos filmes são entre 10 e 120 micras, podendo ser reduzida até 8 micras. Nessa tabela, podemos ver os dados técnicos de especificação do polímero, onde destacamos a densidade entre 1,37 e 1,40 gramas por centímetro cúbico, maior que a do polietileno de baixa densidade, que é de 0,92. Sendo que a vantagem disso é que uma maior densidade traz a possibilidade de se diminuir a espessura do filme do polímero, mantendo a mesma gramatura. Destacamos também aqui o MVR, que é a medida de escoamento do polímero, que indica como o polímero vai performar na extrusora, que no caso do Ecovil M2351 é de 5 a 11 ml a cada 10 minutos. Em relação ao ponto de fusão, o produto apresenta duas faixas, uma de 110 a 120 graus, referente ao Ecoflex, e a outra de 140 a 155 graus, referente ao PLA. Essas aqui são algumas propriedades típicas dos filmes poliméricos fabricados com o Ecovil M2351. Destacamos como propriedades importantes aqui o alongamento e a tensão de ruptura MD/TD, onde MD significa que o teste foi realizado no polímero no sentido da direção da máquina e TD na direção transversal da máquina, com valores também superiores ao do polietileno de baixa densidade. E também o Dart Drop, que é a resistência ao impacto e resistência a furo do material. Nesse ponto, vamos falar um pouco sobre a importância do uso de filmes agrícolas. A utilização deles nas lavouras traz grandes benefícios, porque eles protegem a estrutura do solo, reduzindo a compactação, ou seja, mantendo o solo mais aerado e resultando em um melhor controle da temperatura e da ventilação, uma melhor assimilação da água, dos nutrientes e dos fertilizantes, e dessa forma melhoram o nível de germinação e desenvolvimento da raiz e da planta como um todo. Eles auxiliam no controle do crescimento de ervas daninhas e ataques por micro-organismos que danificam as plantas, e como consequência levam a uma melhoria da qualidade da plantação e a um aumento do rendimento da colheita. Além disso, os filmes agrícolas geram grande economia de água e herbicidas e permitem que a colheita possa ser feita em menor tempo também. Ou seja, uma série de vantagens. Inúmeros testes de performance já foram realizados pela BASF em diferentes lavouras ao redor do mundo e demonstraram os benefícios do uso de filmes agrícolas feitos com Ecovil M2351. Esse teste, por exemplo,
foi realizado em uma lavoura de milho, onde claramente se percebe aqui na foto à direita, onde foi usado o Ecovil M2351, uma planta maior e mais desenvolvida, que acaba produzindo um milho de melhor qualidade e em maior quantidade também. Os testes realizados em plantações de tomates demonstraram que os filmes de Ecovil podem levar a um aumento no rendimento da colheita de 15% a 50%. Os agricultores também observaram maior resistência da cultura a doenças por fungos, tempo de colheita mais precoce, melhor qualidade e homogeneidade dos frutos e um índice BRICS mais alto. O índice BRICS se refere à proporção entre água e açúcar nos tomates. O Ecovil M2351 é adequado para as mais variadas culturas, inclusive orgânicas. Os agricultores geralmente utilizam filmes de polietileno, mas o maior problema dos filmes agrícolas fabricados com plástico convencional é que é impossível coletar e retirar completamente os filmes do solo após a colheita. E os resíduos acabam se acumulando no solo, porque não podem ser biodegradados por micro-organismos. Esses resíduos, eles causam grandes prejuízos ao solo e a longo prazo reduzem a fertilidade e a produtividade do solo. E por esse motivo precisam ser retirados e destinados para descarte ou reciclagem. Então, toda essa operação acaba sendo muito onerosa e ineficiente, com grandes desperdícios de tempo e dinheiro. No entanto, o Ecovil M2351 resolve esse problema. Essa foto mostra um solo após uma colheita e em preparação para o próximo plantio sem resíduos de plástico no qual foi utilizado o Ecovil. Devido à compostabilidade, os filmes de Ecovil M2351 podem, então, ser facilmente lavrados no solo após a colheita, sem necessidade de serem retirados, porque os micro-organismos presentes naturalmente no solo reconhecem a estrutura do filme como alimento que eles podem metabolizar. Os micro-organismos retiram o carbono do polímero para gerar energia e formar biomassa, CO2 e água. Dessa forma, os filmes de Ecovil não deixam fragmentos ou microplásticos e, consequentemente, não causam prejuízos à qualidade e o rendimento do solo a longo prazo. Assim, a agricultura sustentável pode ser combinada com a produção eficiente de alimentos, com rendimentos mais altos e produtos de alta qualidade. Os filmes agrícolas compostáveis vêm para contribuir para o grande desafio de uma maior produção de alimentos sem a poluição do solo. Quanto ao seu processamento, o biopolímero Ecovil M2351 é processado em extrusoras convencionais de filmes tubulares, filmes balão ou filmes bolha, como são conhecidas no mercado, que são as mesmas usadas para o polietileno. O processo inicia, então, pela adição do polímero em forma de pellets, pelo funil de alimentação ou hopper. Essa parte inferior ali da figura é chamada de barril e dentro dessa parte está a rosca, que é uma espécie de parafuso rotativo. Nessa etapa, o polímero é submetido a uma rampa de aquecimento que funde o polímero. O parafuso rotativo, então, tem a função de homogeneizar e empurrar o polímero fundido, bombeando ele para o fim da extrusora, onde fica o orifício de saída chamado de matriz. A matriz pode ser circular para formar filmes tubulares ou plana para filmes planos. Na matriz, temos o chamado anel de ar, que sopra o polímero formando o balão, que vai sendo puxado pelo nip roller, também chamados de puxadores. Esses puxadores eles são essenciais porque eles controlam a velocidade e, consequentemente, a espessura do filme. O filme vai sendo, então, resfriado, alinhado e, finalmente, bobinado na winding station. Agora, nós faremos uma sessão de perguntas e respostas. Nós vamos verificar aqui no chat quais perguntas temos para irmos respondendo.
Temos uma pergunta aqui a respeito da espessura, se o produto pode ser usado para filmes com espessuras maiores. Respondendo, então, temos como recomendação a espessura máxima de 120 micras, para manter a questão da compostabilidade do produto. Acima disso, já começa a comprometer o tempo de compostabilidade, o que faz fugir da proposta dos produtos da linha Ecovil. Para esse produto especificamente, que a gente está falando hoje, que é o Ecovil M2351, as espessuras normalmente utilizadas para uma performance ótima são de 12, 10 ou até mesmo 8 micras. Nós temos uma pergunta que se refere ao seguinte, se existem fornecedores nacionais destes filmes agrícolas biodegradáveis ou compostáveis. Nós, a Aditiva, a gente está trazendo vários grades da linha Ecovil para o Brasil para manter estoque local. Então, hoje nós já temos vários grades, sim. Os produtos, eles são produzidos na Alemanha, mas a gente faz a importação e mantém estoque local. Temos uma pergunta aqui sobre a questão de testes, Se pode acompanhar, se nós temos pessoal para acompanhar testes, se porventura o cliente queira fazer. Sim, o nosso departamento técnico está à disposição, pode fazer e acompanhar, a gente já teve experiências, já fizemos testes de outros grades, então a gente tem todo esse acompanhamento que pode ser disponibilizado sim, a gente só pode agendar. Se o cliente preferir também, a gente pode fazer reuniões online, A gente sabe que o momento é um momento onde a maioria do pessoal não quer receber visitas, enfim, a gente está à disposição também para fazer qualquer tipo de reunião específica sobre alguma demanda mais técnica ou até mesmo comercial. Está chegando algumas perguntas aqui a mais, vamos ver. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que é o que todo mundo acaba tendo de dúvidas, Se existe diferença de preço com relação ao polietileno comum. Sim, existe uma diferença de preço, ao redor aí de 3 a 4 vezes mais, mas a gente já viu que nessa questão especificamente do M2351, ele traz diversos benefícios, como o rendimento da colheita, resistência a fungos, como a Vanessa já apresentou para nós. Então, o polietileno também causa um acúmulo de resíduos, então acaba compensando uma situação pela outra. E o fato dele ser compostável, biodegradável, também traz um benefício muito grande, Então, isso é uma pergunta sempre recorrente. Temos aqui outra pergunta, esse material pode ser usado em mais de um plantio? Mais de um plantio, não, Ele tem que ser reposto. E ele pode ser usado em vários tipos de culturas, sim, para alface, Está sendo questionado se pode usar para alface, sim. Outra questão aqui, como a densidade é maior, uma espessura menor pode compensar o custo e torná-lo competitivo em relação aos filmes convencionais? Sim. A questão da densidade é bastante crítica e, sim, justamente essa é a ideia, por ter uma densidade maior, podemos usar com espessuras menores e acabar tendo uma redução e uma economia. Uma outra pergunta aqui que a gente tem é com relação à embalagem que esse produto é comercializado. Toda a linha Ecovil ela é comercializada em big bags de 1.000 quilos, Então a gente importa o material em embalagens de 1.000. Porém, também tem uma questão com relação aos testes, Os clientes se preocupam com relação ao volume. Muitas vezes, quando a empresa precisa fazer um teste, ela já precisa de um volume maior, mas às vezes não de 1.000 quilos. Então, a gente pode fornecer os produtos em embalagens de 25 quilos, não tem problema, a gente pode fazer o fracionamento local também. Hoje, os nossos produtos estão sendo importados pela nossa matriz, mas nada nos impede de trazer o material por São Paulo também, ou até mesmo Santa Catarina. Até a gente já tem os nossos CDs posicionados dessa forma para atender logisticamente da melhor forma, com agilidade aí toda a demanda que tiver. Bom, temos aqui mais algumas perguntas, mas em função do nosso tempo, nós responderemos diretamente aos participantes, devido ao nosso tempo aí está se encerrando. Então, encerramos aqui nosso webinar.
Agradecemos aí a presença de todos. E muito obrigada pela participação de todos.